Contradições no Novo Testamento. Segunda parte. Afinal, naquele tempo, quem era o sumo sacerdote? Em Mateus diz que era Caifás. Mateus, capítulo 26, versículo 57. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Em Lucas e Atos, dizem que era Anás. Atos capítulo 4, versículo 6. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Lucas capítulo 3, versículo 2. Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Atenção! Sumo sacerdote é o maior status, portanto, não pode ser mais de um. Lucas capítulo 8, versículos 41 e 42. Jairo pede a Jesus ajuda para sua filha que estava morrendo. Ou Mateus capítulo 9, versículo 18. Que já estava morta. Mateus capítulo 20, versículos 29 e 30. Ao sair de Jericó, Jesus curou 2 cegos. Ou Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Curou somente um cego. Mateus capítulo 23, versículo 35. Jesus disse que Zacarias era filho de Baraquias. Entretanto, Zacarias era filho de Joiada. 2 Crônicas capítulo 24, versículos 20 a 22. Os personagens citados por Jesus se encontram no livro Guerra dos Judeus, do historiador Flávio Joséfo. Trata-se de um evento posterior, 40 anos após a morte do Nazareno, e, sendo assim, jamais poderia ter falado sobre tal ocorrência. Segundo João, foram os soldados romanos que empregaram Jesus na cruz. Entretanto, Pedro, que talvez não enxergasse tão bem, disse que foram os judeus quem o pregaram na cruz e o mataram. Atos capítulo 2, versículo 23, e capítulo 5, versículo 30. Jesus afirmou que João Batista era o prometido profeta Elias, que viria antes do dia do Eterno. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 14, e capítulo 17, versículos 10 a 13. Entretanto, o próprio João Batista desmente Jesus, dizendo: Eu não sou Elias. João capítulo 1, versículos 19 a 21. 2 dos discípulos de Jesus buscaram, segundo Mateus, capítulo 21, versículos 2 a 7, uma jumenta e um jumentinho para Jesus, segundo Marcos, capítulo 11, versículos 2 a 7. Era apenas um jumentinho sem a mãe. Segundo escreveu Paulo, em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Mas, segundo João, capítulo 15, versículo 10, o próprio Jesus, em discordância, afirma que a obediência deve ser motivada pelo amor. Em Lucas, capítulo 16, versículo 16, Jesus afirma que a Torá e os profetas vigoraram apenas até João Batista. Entretanto, no versículo seguinte, em Lucas capítulo 16, versículo 17, o mesmo Jesus afirma que não cairá uma letra da Torá, e, segundo ele, em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, a Torá continua em vigor, e não cairá nenhum dos seus menores mandamentos. Em Lucas, capítulo 22, versículo 36, Jesus estimulou seus discípulos a se armarem de espadas para Lucas capítulo 23, versículos 2 a 3. Realizar uma revolução, pois este era o objetivo de sua vinda à Terra. Entretanto, mais tarde, em Mateus capítulo 26, versículos 51 a 56, vendo inútil a ação armada de seus discípulos, em seu favor, proíbe o uso de espadas. Segundo Mateus, capítulo 8, versículo 4. Jesus mandou um leproso oferecer o sacrifício prescrito por Deus, em razão do restabelecimento da doença. Entretanto, mudou de ideia. Em Mateus capítulo 9, versículo 13.
dando uma extensão ao ensino ético dos profetas de Israel, posicionou-se contra os sacrifícios, dizendo que só a misericórdia bastaria aos pecadores, não o sacrifício. Segundo João, capítulo 18, versículo 20. Jesus afirmou que nunca pregara nada oculto e que falava claramente. Entretanto, recomendou aos seus discípulos que o que ele lhes dissesse em oculto deveriam pregar em plena luz. João diz que o novo mandamento foi dado por Jesus. João capítulo 13, versículo 34. Mas, o mesmo João diz, mais tarde, que não há novo mandamento. 1 João capítulo 2, versículos 7 e 8, e 2 João capítulo 5. A Torá sustenta que o Criador repousou no 7º dia da semana, o Santo Shabat. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Que é o 4º mandamento instituído por ele. Bendito seja, aos judeus. Entretanto, o Nazareno, ao afirmar-se seu filho predileto, fato esse que contraria o judaísmo, pois, na verdade, todos somos filhos de Deus, argumentou que imitava ao pai, que trabalhava no Shabat. João capítulo 5, versículos 8 e 9. Aqui, o ponto em questão é dar-lhe uma conotação de criação, durante o tempo dedicado à adoração do Criador. Quem fez o pedido para que os irmãos Tiago e João se assentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus? Mateus alega que foi a mãe deles. Capítulo 20, versículos 20 a 21. Marcos afirma que foram os 2 discípulos quem fizeram o pedido pessoalmente. Antes e depois de sua ressurreição, Jesus sabia de todas as coisas. Segundo João capítulo 16, versículo 30 e capítulo 1, versículo 17, diz que ele não sabe de tudo. Mateus capítulo 24, versículo 36, discorda dizendo que Jesus não sabia de tudo, nem antes e nem depois da ressurreição. Todos sabemos que o lugar em que Jesus foi crucificado era chamado Gólgota. Mas, o que era esse lugar? Segundo Mateus capítulo 27, versículos 33 e 60, e Lucas capítulo 23, versículos 33 e 53, o Gólgota era uma montanha árida. Entretanto, segundo João capítulo 19, versículos 17 e 41, no local havia um horto,